bem? Sempre a ênfase está na ovelha, mas hoje nós vamos ver o pastor da ovelha perdida, na verdade, amém? Por isso, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 15, a partir do verso 3. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, a partir do verso 3. Está escrito: Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e invocar o Senhor por um instante, para que Ele fale conosco, inicie aos nossos corações palavra viva, palavra revelada, amém, que nos muda, nos transforma, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome mais uma vez nesse lugar. Ó Deus, nós te pedimos por revelação, no pleno entendimento e conhecimento da Tua palavra, que é a verdade. Por isso, ó Deus, ministra a nós, ministra os nossos corações, vida. Ó Deus, que nós possamos sair daqui edificados, mudados, transformados, ó Deus, em bons pastores, como o Senhor é, porque é isso que o Senhor tem para cada um de nós. Sempre existem pessoas ao nosso redor, Senhor, que o Senhor está nos confiando para cuidar, para amar, enfim, Senhor, para pastorear. Por isso, Deus, ministra aos nossos corações esse coração de pastor. Amém? Glória a Deus. Bem, irmãos, aqui, essa parábola, né, que é repetida lá em Mateus 18, até na ocasião da inauguração do trabalho, né, do domingo 15, depois se lembrar que essa parábola em Mateus 18, Jesus está dentro de um contexto de estar em contato com uma criança, né? Então, na parábola lá em Mateus 18, a ênfase está sendo dita ali, na verdade, que aquela ovelha perdida se tratava de uma criança. Mas eu não quero falar da ovelha hoje, na verdade, é sobre o pastor da ovelha perdida. Então, uma coisa que nós podemos observar nessa conhecida parábola é que ela ganhou esse título, né, parábola da ovelha perdida, né, com o passar do tempo, porque se pensa, né, comumente que o centro dessa parábola é a ovelha. Então, esses títulos que nós temos na Bíblia, você pode ver aí, deve estar um título na sua Bíblia, né, a parábola da ovelha perdida. Esses títulos, eles não fazem parte da Bíblia, da palavra de Deus. Então, no caso, né, Lucas, o evangelista Lucas, ele não deu um título a esse trecho aqui. Esse título veio depois, à medida que a Bíblia foi sendo editada e pessoas começaram a fazer algumas divisões, né? Primeiro se dividiu em capítulos, depois em versículos, e começaram a colocar títulos. Então, esse título, na verdade, não estava no texto original. Só que com a tradição, né, da igreja cristã, no decorrer dos séculos, deu-se esse título a essa parábola, a parábola da ovelha perdida. Mas a verdade é que essa parábola, ela tem o objetivo de destacar, na verdade, o pastor da ovelha que se perdeu, se você for observar. Porque Jesus, ele começa a falar aqui sobre três parábolas. E nessas três parábolas, o Senhor, ele está demonstrando o coração de cada uma das pessoas do nosso Deus. Então, numa parábola está se falando do coração do filho, numa parábola está se falando do coração do pai, e numa outra parábola está se falando do coração do Espírito. Mas são três parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Então, nessa parábola da ovelha perdida, o que o Senhor Jesus estava querendo demonstrar é o coração dele, Jesus como filho. Amém? E o nosso Deus é um só, mas três pessoas. Amém? Então, na parábola da ovelha perdida, queria se mostrar o coração de Jesus, do filho. Na parábola da dracma perdida, queria se mostrar a operação do Espírito Santo, como se fosse o coração do Espírito Santo. E na parábola seguinte, que é a parábola do filho pródigo, queria se mostrar o coração do pai. Entendeu o que eu quero dizer? Então, vamos entender um
melhor sobre esse pastor da ovelha perdida, que é o próprio Senhor Jesus. Quando Jesus estava contando essa parábola, ele estava falando sobre si mesmo. Ele estava falando sobre si próprio. Quando Jesus falava da parábola da ovelha perdida, do pastor da ovelha perdida, ele estava contando a história sobre ele mesmo. Jesus é o pastor da ovelha perdida. Pois bem, nós vamos ver aqui 5 atitudes, na verdade, que Jesus, como pastor da ovelha perdida, teve e que nós devemos ter também. Se nós tivermos as mesmas atitudes de Jesus, nós nos tornaremos bons pastores e alcançaremos o propósito de Deus para nós. Amém? Alguém pode dizer amém? Amém? Porque Deus tem um propósito de que cada um de nós sejamos pastores também. Eu sei que nós vivemos tempos em que a igreja, as igrejas cristãs, de modo geral, têm uma ênfase na liderança do pastor. O pastor da igreja que parece que é o grande herói, que parece que é o grande fazedor de coisas, que parece que é o único obreiro na obra de Deus. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina. Na verdade, a vida cristã ela deve ser cheia de irmãos responsáveis. Sabe, a vida cristã deve ser cheia da prática, da experiência, da mutualidade, do uns aos outros, um ministrando a vida do outro. Então, não sei se você se lembra, só para mostrar um pouco disso, lá em Gênesis, no capítulo 4, abra lá sua Bíblia, no verso 9, quando mostra a história aqui, a ocasião em que nós vemos um testemunho do primeiro homicida na Bíblia, né? Que foi Caim. E aí no verso 9, Gênesis capítulo 4, verso 9, está escrito: disse o Senhor a Caim, Gênesis 4, 9: onde está Abel teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Então preste atenção na resposta de Caim. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser parecido com Caim, amém? Fala amém mais forte, irmão, amém? Oh, Jesus, misericórdia. Eu não quero ser parecido com Caim, Deus que me livre. Mas veja o coração de Caim. Olha como é que o coração de Caim é exposto pela resposta que ele dá ao Senhor. O Senhor pergunta para Caim: cadê Abel, teu irmão? E como é que Caim responde ao Senhor? Acaso eu sou tutor, guardador do meu irmão? Eu tenho cuidado do meu irmão? Já assim meio revoltado, assim já, né, com o coração homicida, maligno, na verdade, né, influenciado pelo diabo, ele dá esse tipo de resposta. E hoje em dia, o que acontece de certa maneira nas igrejas? Há um problema. Às vezes, tem muitos irmãos que têm um coração de Caim. Porque quando alguém deixa de estar na igreja, quando alguém deixa de estar numa célula, quando alguém deixa de estar no nosso meio, quem geralmente é o responsável pela saída desse irmão? Quem que tem que ir atrás desse irmão, na verdade? Que é uma pergunta. Quem? Todo mundo que está perto, na verdade. Todos nós. Porque se realmente se trata de um irmão, se é meu irmão, eu sou responsável por ele, sim. Quando você se esquiva da responsabilidade, fala: o que é isso, pastor? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Tem gente que talvez não use essas palavras, mas a atitude diz essas palavras, entendeu? Então não é o pastor da igreja o único pastor, na verdade. O pastor da igreja, ele está aqui à frente para treinar os irmãos, para ensinar os irmãos a serem, na vida cristã, dia após dia, um tipo de pastor também. Entendeu, irmãos? Então nós não podemos ser como Caim, como aqueles que se esquivam dessa responsabilidade, que falam o seguinte: não, eu não sou responsável pelo meu irmão, não. É claro que é sim. Se é irmão, se é da família. Irmãos, honestamente, como por exemplo, né, a maior parte de nós, geralmente, não são muitas famílias que têm filho único, né? Apesar que com o passar do tempo está se tornando mais comum, as pessoas estão tendo menos filhos. Eu não sei se já aconteceu na experiência dos irmãos. Eu me lembro que uma vez aconteceu uma ocasião na minha família, quando eu era uma criança, mas isso me marcou tanto que eu me lembro até hoje, como se fosse ontem, de o meu irmão meu irmão do meio. Eu sou o mais velho de 3 irmãos, né, na casa da minha mãe, do meu pai. E eu me lembro que nós estávamos na escola e meu pai foi nos buscar. E de repente nós não encontrávamos o meu irmão do meio, chamado Vinícius. E procuramos na escola durante, assim, foi mais de uma hora procurando, a escola muito grande, e em várias salas e tudo. E de repente a gente conseguiu, depois de mais de uma hora, acredito em quase 2 horas, procurando aquele desespero o meu irmão. Encontramos ele numa sala de aula, estava sobre uma mesa lá junto com a cadeira, dormindo, tranquilamente. Estava com sono, acho que ele procurou um lugar escondido, tranquilo.
fosse incomodá-lo, nem atormentá-lo, mas acabou atormentando todo mundo, toda a família. E, irmãos, eu me lembro que naquela ocasião não foi somente o meu pai que ficou apreensivo, não foi somente a minha mãe que ficou entristecida, com o coração me apertado, eu fiquei também, porque é meu irmão, entendeu o que eu queria dizer? Então, na igreja, o pastor funciona como se fosse um tipo de pai, mas não deve ser somente o pai, o pastor, que fica sentido quando alguém sai do nosso meio. Todos nós devemos ter o coração de pastor. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém? Se você é um seguidor de Jesus, você quer ser como Jesus? Amém? Esse é o propósito de Deus para nós, esse é o propósito do Pai. Uma família de filhos semelhantes a Jesus, amém? Só que se tem uma coisa que Jesus é pastor. Jesus é pastor ou não é pastor, irmãos? Ele é o pastor e bispo das nossas almas, como diz a palavra. Então, se você é discípulo de Jesus, você tem que parecer com o pastor também. Entendeu o que eu quero dizer? Então, nessa parábola, nós vamos descobrir como nós devemos ser pastores também. Amém? Então, nós somos corresponsáveis. Não é só o pastor da igreja que é responsável pelos irmãos da igreja. Não é só o líder de célula que é responsável pelos irmãos da célula. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. É como o apóstolo Paulo falou sobre o corpo. Se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Não é assim que acontece? Amém? Quando você bate ali o dedinho ali no pé, na quina do sofá, já aconteceu isso com alguém aqui? Já ou não? O que acontece? É só o seu dedinho que fica lá reclamando, está doendo, e o seu corpo fica tranquilo? É assim que acontece? Não. Vai o corpo inteiro ver o que aconteceu. Tá vendo? Vai lá o corpo inteirinho, mão, olho, cabeça, boca, a boca grita, o corpo dói, todo mundo sofre, mas só machucou o dedinho do pé. Entendeu? Então, se tem uma ovelha ferida, se tem uma ovelha perdida, nós somos membros uns dos outros, somos membros do corpo de Cristo. Todos nós sofremos, amém, irmãos? Estamos juntos nisso, amém? Então vamos ver essas 5 atitudes, que Jesus, como pastor da ovelha perdida, teve, que nós devemos ter. Primeira atitude, fala comigo: o pastor não ficou preso aos números. Então, por que eu posso dizer isso na verdade? Veja só, para um mercenário comerciante, não é sensato deixar as 99 ovelhas. Imagine que fosse só um pastor comerciante apenas, um mercenário na verdade, está pensando só em tosquear a ovelha, está pensando na ovelha como se fosse um produto, uma fonte de lucro, porque tem pastor que cria ovelhas, então assim acontece. Então, para um mercenário comerciante, não é sensato deixar as 99 e ir buscar apenas uma, na verdade não faz sentido. Se o nosso coração é de comércio, de comerciante, que está apenas pensando no que a pessoa pode trazer de benefício para nós, a gente faz contas, a gente fica preso aos números, a gente começa a raciocinar. De repente o líder de célula, ele pensa: não, tem 10 pessoas na minha célula, saiu uma. Mas não só uma, O que eu perdi? Afinal de contas, não foi tanta gente assim, tem 9 ainda. Tem gente que pensa assim, mas quem pensa assim é como se fosse um mercenário, comerciante. Então não deve ser assim o nosso coração. Nós não podemos ficar presos aos números. Mas o que aconteceu com esse pastor? Esse pastor não via as ovelhas como fonte de lucro, mas sim como o precioso rebanho dele. Entendeu? Dá para se perceber por essa parábola, que nessa parábola Jesus está se revelando? Porque, irmãos, honestamente, o que o Senhor tem a ganhar conosco? O que o Senhor tem a ganhar conosco? No final das contas, Deus não precisa de nada, irmãos. Deus, ele autossubsiste. Deus não tem fome, Deus não se cansa, Deus não tem sono. Como dizem Salmos, que o guarda de Israel não dormita e nem dorme. Ou seja, ele nem cochila, não pisca o olho, não fica cansado. Do que Deus precisa? A própria existência de anjos é um grande mistério. Para que anjo? Deus não está em todo lugar? Deus não sabe todas as coisas? Deus não pode todas as coisas? Para que anjo? Então, para quê? Não tem muito sentido a princípio. Para que Deus precisa de nós? Não, irmãos. Somos nós que precisamos dele. Amém? Nosso Deus é o El Shaddai, o Eu Sou, Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Ele tudo pode. Então veja que o relacionamento que Deus tem conosco, com cada ovelha, é um relacionamento de amor. Amém? É esse tipo de coração. O Senhor, ele não está como se fosse esperando algum tipo de lucro que ele pode obter com você. Porque o que Deus poderia receber que ele não tivesse criado antes? Porque ele que criou todas as coisas. Tudo que damos para Deus, como disse Davi certa vez, nós recebemos da mão de Deus e damos
amor pelo seu Espírito. O dinheiro que nós damos oferta diz, quem que nos deu isso? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem dos céus, o Pai das luzes. Então tudo é o Senhor que dá, não tem nada que você dá a Deus que você não recebeu dele. Então é relacionamento de amor. É porque Deus amou, como diz a palavra de Deus, lá em João 3,16. Então esse deve ser o nosso coração também, irmãos. Apesar de nós da videira, nós temos relatórios, anotamos quantos membros, quantos visitantes, frequentadores, tudo isso são uma maneira da gente estar observando a obra, mas nós não podemos ficar presos a números. Temos que ter relatório sim, porque esse pastor aqui, a Bíblia dá a entender que ele tinha um tipo de relatório também, porque quem tem 100 ovelhas e percebe que uma se perdeu, era alguém que contava as ovelhas também, amém, irmãos? Mas ele não estava preso nisso. Ele tinha um controle, mas o coração dele estava em ver a ovelha como precioso rebanho dele. Amém, irmãos? Assim nós devemos ser também. Nós temos um controle, temos relatórios, contando as pessoas, mas o nosso vinho é de amor, como um precioso rebanho que o Senhor nos confia. Então o pastor, na verdade, ele agiu como se fosse um pai. Se um pai perde um filho, não adianta tentar consolar esse pai, dizendo para ele, olha, o senhor tinha 10 filhos, perdeu um, volta 9 aí, olha que bênção. Tem como se consolar um pai assim? Por mais que ele tenha 15 filhos, perdeu um filho, fala, não, fica assim, não, rapaz, o senhor não tinha 15 filhos? Agora tem 14, olha que bênção, mas alguém está aí. Você acha que o pai para e pensa, não é mesmo, não vou ficar triste mais não, o pai reage assim, irmãos? De maneira nenhuma, de forma alguma, claro que não, irmãos. Então esse pastor, ele reagiu como pai. Esse deve ser o nosso coração também, irmãos. Nós temos que ter um coração de pai. Nós temos que ter os irmãos do nosso meio como se fosse um tipo de rebanho, nós temos que cuidar também. Ainda que você nem seja líder de céu. Eu sempre fico pensando, pastor, eu não sou líder de céu. Meu irmão, se tem pessoas da igreja que são mais próximas a você, entenda esses irmãos como gente que você tem que ajudar a cuidar também. Amém, irmãos? Esse deve ser o nosso coração. Porque o pai, tem o coração do pai, não vê os filhos como números, na verdade. Então nós não devemos nos apegar aos números, mas às pessoas. Amém, irmãos? Esse deve ser o nosso coração. Segunda atitude do pastor da ovelha perdida. O pastor não ficou passivo. Fala comigo, o pastor não ficou passivo. Então, essa é a segunda atitude que a gente percebe. Por que eu digo isso? Olha só, o pastor, ele não ficou esperando a ovelha voltar sozinha, voltar por si mesmo. Olha lá, em Lucas 15, deixa eu voltar aqui para o texto. Eu fui para Gênesis aqui em Lucas 15. Olha só o verso 4. Não é igual dentre vós é o homem que possui as ovelhas e perdeu uma delas. Olha o que ele faz depois que perde. Observa bem na sua Bíblia. Não deixe no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Aqui a Bíblia está dizendo que o pastor que perdeu uma ovelha de 100, ele foi em busca da que se perdeu. Só que a Bíblia não fala que ele foi só em busca para aliviar a consciência. Que tem gente que é assim, né? Às vezes até fala para pastor, o irmão assumiu e tudo, estou preocupado com ele, eu vou atrás dele. Só que o irmão vai atrás daquela ovelha perdida, vai atrás daquela pessoa que desgarrou-se do rebanho, e aí às vezes vai só para aliviar a consciência, né? Porque o pastor Roberto um dia disse que tinha que ir atrás, né? Mas a Bíblia fala que esse pastor aqui, ele foi atrás até encontrar. Fala comigo, até encontrar. Entendeu? Ele não foi só atrás. Porque tem gente que vai atrás, aí depois volta dizendo, olha, tentei, não encontrei. Mas esse pastor não, ele foi com uma decisão. Ele falou, eu vou até encontrar. Ele falou, não vou só atrás para desencargo de consciência, para depois dizer, olha, eu fui atrás, fiz minha parte, viu pastor, agora lavo minhas mãos, estou tranquilo, estou em paz. Não, esse pastor ele foi atrás até encontrar. É o que diz, amém? É o que diz a palavra do Senhor. Ele foi atrás até encontrar. Talvez esse pastor poderia pensar, por exemplo, né, não, quando essa ovelha tiver fome, ela volta. Ou quando ficar escuro, ela aparece. Esse pastor poderia pensar assim, na verdade, porque, não sei se não sabem, mas ovelha é um tipo de animal que ele
das pessoas que Jesus estava falando. As pessoas ali tinham um rebanho de ovelhas e todo mundo sabia disso. Então o que um pastor poderia pensar? Fala, não, como a ovelha, ela tem dificuldade de encontrar alimento, tem dificuldade de encontrar água, né? Ela tem dificuldade de se proteger, porque o que faz ela ficar protegida é estar junto ao rebanho, então o pastor vai proteger também. Então, como ela tem essas dificuldades, eu vou esperar aqui que ela vai voltar. O pastor da parábola, que é o Senhor Jesus, ele poderia ter pensado assim, até faz sentido esse pensamento, mas ele não fez isso. Ele ficou passivo, não ficou esperando, ele foi atrás. E muitos de nós fracassamos por causa da passividade. Esse é o grande problema. Nas mais variadas áreas da nossa vida, das nossas vidas, ficamos muitas vezes inertes. E ainda nos perguntamos por que nada acontece. Isso você pode ampliar realmente para todas as áreas da sua vida. Às vezes no seu local de trabalho, às vezes você é um empresário ou um funcionário, que seja qualquer uma dessas posições aí, e você fica se perguntando, pastor, mas é impressionante, estou aqui, né, dizimando, ofertando, envolvido na obra, mas parece que a empresa não cresce. Ou aquele que é funcionário da pastor, parece que eu não sou promovido. Mas a pergunta é o seguinte: o que você tem feito para mudar a circunstância? Entendeu? O que você tem procurado fazer? Se você faz sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Se você quer resultados diferentes, você tem que ter atitudes diferentes. Amém, irmãos? Então, quem semeia sempre a mesma semente, vai colher sempre a mesma colheita. Por isso, se você quer colher mais, tem que semear mais. E aqui eu não estou falando de dinheiro, não, irmãos. Eu estou falando da vida. Se você quer um casamento melhor, você tem semeado mais no seu casamento que antes. É a pergunta a se fazer. Às vezes o marido reclama da esposa. Porque minha esposa não me dá atenção e tudo. Mas você tem dado mais atenção do que o normal? Para receber mais atenção? Então, a questão é essa. Começa na semeadura, depois é que se colhe. Que a gente fica esperando o outro dar. Enquanto que a palavra de Deus ensina que você que dá primeiro, para depois receber. Amém? Você tem que entender isso. Então o grande problema nosso é a passividade. Passividade. Está lá no trabalho, você assiste, né, pessoas serem promovidas, serem levantadas, e você se questiona a Deus, né, e fala, né, sobre os inimigos e tudo, aquela coisa toda, né, e você não prospera. Mas, meu irmão, o que você tem feito a mais? O que você tem feito além? Para que você tenha uma chance de melhorar, né, no seu trabalho, na sua vida financeira. O que você tem feito? Se você faz as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Entende? É simples assim. Não tem como ser diferente. Então, a Bíblia, inclusive, né, o apóstolo Paulo, ele chega a nos chamar de cooperadores de Deus. Nós cooperamos com Deus. Cooperar é operar como? É operar junto. Deus opera, a gente opera junto. Deus, ele não opera em nossas vidas a semelhança do que se ensina aí, se ensina nas doutrinas de engano e do maligno, né? Porque geralmente quando você vai para esses ensinos espiritualistas, essas coisas muito estranhas, essas seitas, heresias, geralmente se ensina o quê? O caminho da passividade. Esvazie sua mente, não pense em nada, aí fica lá todo, né, esvaziando, fica lá todo passivo. Enquanto o ensino de Deus é o contrário, você coopera com Deus. Amém, irmãos? Você tem que ter uma atitude, você tem que reagir, você tem que dizer um basta, você tem que falar, chega, vamos mudar essa circunstância, entende? E ter aquela atitude de fé, fala, Senhor, isso vai mudar, porque o Senhor já está me mudando. Senhor, me reveste o teu poder, porque essa circunstância vai ter que mudar, e isso começa pela minha atitude. Então, novas atitudes eu terei, porque eu vou estar fazendo novas semeaduras para que eu tenha novas colheitas. Se você quer colher o que nunca colheu, você tem que plantar o que nunca plantou. Esse é o fato da vida. Não podemos ficar passivos, não podemos ficar parados em área nenhuma da vida. Jovens também, às vezes você está lá estudando, já começou vestibular, não consegue passar no vestibular, fica naquela luta, ora e tudo. Eu pergunto a você, se você não passou a primeira vez, o que você continua fazendo? Pastor, continua estudando na mesma medida. Meu irmão, tem que estudar mais, você não entendeu ainda? Entende? Então tem que ter uma atitude, não podemos ficar passivos, parados. Então, por várias vezes, esperamos que o trabalho da igreja aconteça por si mesmo. Às vezes tem gente que está lá liderando célula, está envolvido na obra, e acha que vai acontecer de maneira normal, de maneira automática, de maneira natural. Meu irmão, preste atenção numa coisa: esse mundo tem um príncipe, e Jesus falou que esse príncipe não tem nada dele. Esse príncipe é o maligno, na verdade. Entendeu o que eu quero dizer? Nós estamos num mundo que é contra Deus. Jesus falou que o mundo jaz no maligno, o mundo está imerso no maligno. Então nós estamos aqui, na verdade, irmãos, nadando
maligno. Esse mundo está caído. O mundo e o seu príncipe, que é Satanás, será julgado. Na verdade, já foi julgado, já foi condenado. Mas a condenação de fato ainda está para acontecer. Vai acontecer naquele dia, quando todos estiverem diante do Senhor. Entendeu? Então nós precisamos nos posicionar. Não podemos ficar parados esperando que tudo vai acontecer de maneira automática. Porque a função de qualquer liderança, em qualquer lugar, é fazer com que o trabalho aconteça. Amém? E o inimigo sempre, sempre, sempre tentará nos deter pela passividade. Então mova-se, meu irmão. Amém? Tem que se mover, tem que reagir, tem que mudar de atitude. Outra coisa, a terceira atitude desse pastor. O pastor não ficou acomodado. Fala comigo, o pastor não ficou acomodado. Então essa é a terceira atitude do pastor. Não se acomodou. Então se o pastor fosse alguém acomodado, certamente pensaria. Olha só o que ele poderia ter pensado. Ó, vejamos, vamos pensar. Um pastor acomodado, é claro, né? Pensando. Eu só perdi 1%. Isso não é tão ruim. Não vale a pena sair para procurar a ovelha perdida e ainda correr o risco de perder mais uma, porque eu vou deixar as 99 e vou atrás da única que se perdeu. 1% de perda, isso não é uma grande perda. Honestamente, irmãos, pensando só nos números, 1% de perda em qualquer negócio é uma perda muito grande, normalmente? Não. Qualquer negócio. Se o empresário tem um negócio, se você fez um investimento, né, esperando retorno, esperando uma renda, se acontece de você perder 1%, você não vai ficar se sentindo no pior dos mundos, né, na pior das circunstâncias. É verdade? Você vai pagar a conta lá no papel, né, a matemática lá, né? E olhar e falar, gente, perdi 1%. Ah, 1%? O que é 1%? Foi pouco. Estou na vez ainda tem 99%. Se o pastor fosse acomodar, ele pensaria assim. Mas graças a Deus esse pastor não era acomodado, porque é o pastor Jesus, é o tipo de pastor que nós temos que ser. Então o que garante o sucesso de qualquer pessoa é a sua disposição de obter excelência. Entendeu, irmãos? Aquela disposição à superação, a ir além. Então a Bíblia até fala, né, que Daniel ele teve um espírito mais excelente entre os demais. Então os homens de Deus são homens e mulheres que têm disposição à excelência. Quando a gente fala de excelência, é aquele que não está satisfeito apenas com o bom, é aquele que não está satisfeito apenas com o razoável, é aquele que ele não fica acomodado, ele busca a excelência, ele persegue a excelência. Então nós não podemos ficar acomodados comparando-nos com a média, porque esse comportamento, se comparar com a média, eu vou dizer qual é o nome desse comportamento, se chama mediocridade. A palavra mediocridade, ela vem, né, desse radical média. Entendeu o que eu quero dizer? Então eu fico observando, irmãos, o seguinte, eu, né, sou de Goiás, minha terra agora é Pernambuco, minha última filha, falando última já, hein? Minha segunda filha, a Isabela, mais novinha, vocês vão ver aqui à frente, ela nasceu aqui em Pernambuco, na cidade do Recife, né, fiz questão que fosse assim. A família queria que fosse lá para Goiás, para cuidar da minha esposa, tudo, que toda a nossa família de lá, né, nós viemos para cá com um chamado igual de Abraão, né, sai da tua terra, da tua parentela, na casa do seu pai. Então nós não temos nada aqui, viemos por Deus mesmo, né, porque Deus queria que nós viéssemos, foi assim que fizemos, né, não temos família, nem parente, nem distante, não temos em Pernambuco, mas aqui estamos, né, a nossa terra, o nosso lugar. E nos alegramos por isso. Quando eu estive em Goiânia recentemente, fiquei quase uma semana lá, fiquei em agonia, desespero. Falei, meu Deus do céu, eu preciso voltar para a minha terra, para Recife, para Pernambuco. Mas irmãos, depois de falar tudo isso, uma coisa que eu percebo aqui de forma meio comum, no estado, meio às igrejas, que eu tenho procurado me relacionar com outros pastores, né, de outros lugares, é o seguinte: é uma certa acomodação. Uma certa acomodação. Irmãos, eu fico apavorado. Né? Dias atrás conheci um pastor, tem até um seminário, tem uma escola, né? Uma igreja, não vou dizer o nome, mas uma igreja assim, que tem um ensino relevante, claro, o pessoal segue, voltado para a palavra. A igreja tem 20 anos, não tem nem 200 irmãos. Eu falei, meu Deus do céu, como é que é isso? Né? Quando a gente vai conversando com as coisas e tudo, aí ele fala, né, mas o que eu tenho de irmãos lá, é só o que tem lá na igreja, né, com vocês aí em Recife, tudo, que é o que a gente tem hoje lá. Fora as crianças, eu vou juntar as crianças, porque crianças são almas também, são apenas almas mais novas, amém, irmãos? Tudo é alma, amém? Tem alma mais nova, né? Tem alma jovem, alma mais velha, tem alma de todas
falando dos irmãos. Lá em Mateus 18, a ovelha perdida se tratava de uma criança, na verdade. Então, juntando todo mundo, dá mais de 300 pessoas. Um trabalho que, na verdade, se eu for contar a idade da igreja, não tem nem 2 anos. Então, não estou querendo me vangloriar disso, na verdade, estou querendo falar de uma acomodação comum que parece que tem aqui no estado. Aí outro dia conheci um outro pastor também, de uma outra igreja, um pessoal que eu sei quais são as origens dessa igreja. É de gente séria, gente santa, gente voltada para a palavra, gente de Deus. E tem aí também 10 anos, pouco mais de 10 anos, mal tem 150 irmãos. Eu falei, meu Deus do céu, nós estamos no estado onde acontece o maior carnaval do mundo. Estamos no estado onde tem os maiores índices de prostituição, até prostituição infantil também, tanta coisa horrível, tantos sinalizadores da prosperidade do reino das trevas, tantas coisas sinalizando que o diabo tem conseguido espaço. Tem muita gente acomodada, muita gente parada, muita gente satisfeita ali com o tamanho da igreja, sem se importar. O que fica parecendo, eu tenho muito temor de dizer isso, irmãos, mas é o que fica parecendo, não tem como negar. Parece que o pastor fica muito mais preocupado somente com o seguinte: quando a igreja chega no tamanho que dá para ele ter um salário razoável, para ele está bom, para ele basta. Como se fosse um emprego, meu Deus do céu. Gente, é uma vocação, é a mais nobre das vocações, dos chamados, poder servir a Deus é dedicação exclusiva. Irmãos, nosso Deus é um Deus grande. Na primeira pregação da história da igreja, que foi a pregação do apóstolo Paulo, irmãos, do apóstolo Pedro, melhor dizendo, eu penso que Deus vai querer mostrar ali que tipo de obra que ele queria estabelecer. Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas foram batizadas ali naquela ocasião? Na primeira pregação de Pedro, no começo do livro de Atos, irmãos, quase 3.000 pessoas foram apresentadas. E logo depois, mais 4.000 pessoas. Irmãos, nós servimos a um Deus grande, um Deus que não tem limite de dias, um Deus que não tem fim. Por isso nós não podemos ser medíocres. Eu não creio, irmãos, que a única coisa que existe no planeta Terra, que é algo que vem de Deus, do único Deus, deve ser algo pequeno, tem que ser grande. Porque o Todo-Poderoso está conosco, está do nosso lado. Nós estamos edificando a obra desse Todo-Poderoso. E cadê a evidência do poder desse Todo-Poderoso, irmãos? E quando eu falo de algo grande, não quero que os irmãos fiquem pensando como referencial, igrejas que você vê na televisão, lá aqueles grandes ajuntamentos e tudo, para dar aquelas campanhas de prosperidade. Porque, irmãos, honestamente, aquilo lá, ajuntamento de um monte de gente de outras igrejas. Que lá não é igreja, é um movimento apenas. Eu estou falando de igreja de gente vinculada. Estou falando de igreja que é o lugar onde cada membro é um ministro, onde cada irmão assume a responsabilidade de responder a Deus, de fazer a obra de Deus. Esse é o chamado. Então, nós não podemos ficar satisfeitos, irmãos. Ficar olhando para os lados e perceber, porque essa é a tentação. Essa é a tentação, do pastor, geralmente. Ele procura saber sobre o resultado das outras igrejas para ele se comparar. Aí quando ele vê que o resultado dele está na média, aí ele fica satisfeito, fica feliz. Olha para cá, irmãos, é só uma criança chorando, não tem problema não. Então o pastor olha para o que está lá dele e fica satisfeito. Ele fala, tá bom. Ou se for lá em Goiás, tá dando, Goiânia, tá roça, caipira, tá dando. Então, e fica tranquilo sobre isso. Meus irmãos, se nós estamos aqui como igreja, preste atenção, você não está aqui em Carvalho por acaso, você não está nessa igreja aqui por acaso, você não nasceu na família que você faz parte por acaso, você não trabalha onde trabalha por acaso, você não mora onde mora por acaso. Meu irmão, você é o enviado do reino dos céus, você é o enviado de Deus para fazer a obra de Deus, para proclamar as virtudes daquele, sabe, que o chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor, sabe, para proclamar a palavra de Deus, para proclamar o Evangelho, para que vidas sejam salvas e para que muitas sejam salvas. Porque, irmãos, eu honestamente, eu creio num céu maior que o inferno. Eu creio nisso. Eu creio nisso, irmãos. Eu não disse. A Bíblia fala que Jesus é o vencedor invicto, na verdade. É aquele que nunca perde, é aquele que nunca é derrotado. Irmãos, imagina só. Chega naquele dia, e de repente, Satanás dá os demônios lá, e o povo que estiver lá no inferno perdido, aquela grande multidão, acenar para o céu, ainda que em prantos e gritos. Vencemos, aqui tem mais gente. E o céu é aquele povinho. Irmãos, misericórdia. Isso não está certo, não. Aí quem está vencendo essa história? A Bíblia fala que quando o apóstolo João teve uma visão do céu, ele viu
um mar de gente. Essa é a expressão que se usa. Quando Deus chamou Abraão, que é o nosso pai, o pai da fé, Deus mandou Abraão olhar para os céus, contar as estrelas. E depois disso, o Senhor falou uma medida maior: conta os grãos, cada grãozinho da areia ali da praia. Começa a contar. Vai ser assim sua descendência. Então preste atenção, irmãos. Deus nos chamou para sermos pequenos, para sermos um povinho. E esse chamado não é um chamado para o pastor da igreja, esse é um chamado para a sua vida. Deus quer fazer de você um pescador de águas. Deus quer fazer de você um instrumento de salvação, de libertação de vidas. Quando Jesus disse: estes sinais vão te acompanhar aqueles que creem. Jesus ele não disse: estes sinais vão te acompanhar os pastores. Que sinais? Expulsar demônios, curar enfermos. Que mais ele mandou fazer? Ele mandou ir pregar o evangelho, fazer discípulos. Tudo isso ele mandou. E disse que alguns sinais, falar em novas línguas, pisar a cabeça de serpentes, escorpiões, que é símbolo aí do diabo, seus demônios. Então tudo isso o Senhor ele colocou como sinal para todos aqueles que creem, não somente para os pastores. Mas o que se vê hoje em dia? Parece que é o pastor que faz a obra, o pastor que é a grande estrela, que é o poderoso, que faz a oração forte e que resolve todo o problema. A mão de Deus está aqui. Irmãos, preste atenção uma coisa: a mão de Deus está na sua vida, o poder de Deus está sobre você. Você, irmão, tem autoridade para pisar serpente, escorpião e todo o poder do maligno, e nada te causará dano em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus. Esse é escrito na Bíblia. Eu estou falando coisas aqui na minha cabeça. Está na palavra, está no Evangelho, foi o que Jesus disse. Então, irmãos, nós não podemos ser medíocres. Não podemos nos comparar com a média, ficarmos satisfeitos porque é o comum que alcançamos até agora. Está bom já. Porque conhecer esses pastores, essas igrejas, e não pensando que eu sou melhor, não, irmãos, por favor, muito pelo contrário. Esses homens, até eu acho que esses pastores, até é certo, irmãos, que esses pastores até gente mais preparado que eu, provavelmente sabe até mais do que eu. Pessoas mais velhas, mais experientes. Eu não estou falando de uma capacidade própria nossa, como se nós fôssemos melhores que os demais. Eu estou falando da capacidade de Deus. Amém? Olha, houve uma mulher de Deus, não sei se vão ouvir falar, Kathryn Kuhlman. Alguém já ouviu falar de Kathryn Kuhlman? Alguém já? Não? Uma grande mulher de Deus, muito usada com curas, especialmente cura de câncer, norte-americana. Ela que influenciou, na verdade, o ministério do Benihim. Às vezes o Benihim os irmãos já ouviram falar. Quem marcou a vida do Benihim, quem já conheceu o Benihim já ouviu falar, aliás. Então, quem marcou a vida do Benihim, posso dizer que deu um ministério do Benihim, foi ela, na verdade, até ficou. E certa vez, quando ela estava rompendo, crescendo seu ministério de curas e milagres, uma mulher santa, mulher de Deus, ela foi dar uma entrevista para um repórter. E esse repórter fez uma pergunta para ela. Uma pessoa crente, tudo, e queria saber a razão do sucesso ministerial dela. Por que ela traiu multidões e tal, essa coisa toda. E ele fez uma pergunta, na verdade, junto com uma afirmação. Sabe quando a pessoa pergunta já afirmando algumas coisas? Ou que esse repórter fez. Chegou nela e perguntou: olha, Kathryn Kuhlman, certamente a senhora tem esse resultado do ministério, da obra de Deus e tudo, porque a senhora deve ser uma mulher de grande fé, não é mesmo? Aí passou o microfone para ela. Aí olha a resposta dessa mulher de Deus. Nunca me esqueço disso. Aí ela foi responder o seguinte: olha, na verdade, eu não tenho uma grande fé. O que eu tenho é um grande Deus. Entendeu o que eu quero dizer, irmãos? Então, o foco não está na nossa capacidade. Pare de olhar para si mesmo. Se você olhar para si mesmo, irmão, é só desânimo para mim. Eu nem fico olhando para mim mesmo, porque eu sei que eu não sou uma pessoa assim, tão boa quanto parece aqui, pregando. Às vezes eu tenho a impressão de mim que me vê pregando. Pergunta a minha esposa se eu sou essa pessoa tão maravilhosa assim. Melhor é perguntar para o cônjuge, geralmente. Você vai ver que tem um monte de problema que ela queria que eu mudasse, consertasse. Se bem que não procura ela não, senão você não vai ouvir mais, né? Mas não fica preocupado não é pecado, essas coisas imorais, terríveis, não. É questão de temperamento. Todos nós temos nossos limites, irmãos. Então o limite, na verdade, você não pode ficar olhando para si mesmo, você tem que olhar para Deus. É como se a mulher de Deus disse. As pessoas queriam exaltar ela, queriam falar: é mulher
é de grande fé? Ela se esquivou, falou, não, grande fé? Na verdade, eu tenho um grande Deus. Entendeu o que eu quero dizer? É como diz a palavra, tem de fé em Deus. Tem gente que quer ter fé na fé. Você quer ter fé na sua fé. Pastor, como a fé é pequena, então tem pouca fé. Meu irmão, a palavra de Deus diz, tem de fé em Deus. Então a sua fé tem que olhar para Deus, não para a sua própria fé. Entende a diferença? Tem de fé em Deus. Quando a fé é em Deus, olhando para Deus, quão grande é o nosso Deus, meu irmão, aí você crê que algo vai acontecer. Aí você crê que vai mudar. Aí nós saímos desse caminho da mediocridade. Amém? Quarta atitude. Não vou demorar não, irmãos. Hoje o culto se atrasou um pouco. É meio-dia 15, eu quero conseguir terminar o meio-dia 20 no máximo. Tá bom? Os irmãos, me dão esses minutos, um pouco mais, só hoje. Não estou aqui sempre. Amém? Oh, Jesus. Obrigado, Deus. Poucos amém. Tem mais amém? Então está decidido já. Mesmo que você não falar amém, sinto muito. Vamos continuar. Então, quarta atitude do pastor. Fala comigo, o pastor não ficou magoado. Vamos lá, todo mundo junto. O pastor não ficou magoado. Quarta atitude nós temos desse pastor. Então, veja, uma atitude bastante comum quando somos abandonados por alguém é ficar o quê? Magoado. É verdade. Irmão, você tem uma luta que o pastor enfrenta com uma certa frequência, é a mágoa, não é, pastor Fernando? Eu, pelo pouco tempo que eu tenho que receber, porque meu guardo com os irmãos, irmão, não é fácil não. Falei, essa palavra até para mim, sabe? Eu tenho procurado seguir o exemplo do pastor Jesus, né? Então esse pastor aqui da parábola, ele não ficou magoado. Porque se o pastor tivesse se magoado, o que esse pastor poderia ter dito? Ele poderia ter dito o seguinte, se o pastor tivesse magoado. Se ele tivesse magoado, ele poderia ter falado, essa ovelha que se foi não merece meu amor, não merece meu cuidado. Ela foi embora, é uma traidora, então vai morrer a míngua, porque eu atrás não vou não. Se quiser, ela foi embora em pé, mas vai voltar arrastada. Oh, misericórdia, amargura, maligna, mágoa. Irmãos, tem pastor que fala isso, você sabia disso? Você acredita? Já vieram irmãos falar comigo, eu não falo isso não, graças a Deus. A mágoa que às vezes acontece, ela fica mais dentro de mim, que eu vou tentando corrigir ela, graças a Deus eu acho que eu estou conseguindo, depois de muita oração, jejum, muita luta aqui com as emoções interiores aqui. Mas irmão, eu me lembro de um caso, mais de um caso na verdade, de gente que saiu de igreja, aí chegou às vezes nossa igreja todo ferido com o pastor, falando que ele estava mais em pastor. Aí eu fui atender a pessoa, conversar, o que foi? Você está ferido e tal, ressentido? Não, porque é o seguinte, eu saio da igreja, o pastor me chamou para conversar, aí ele falou para mim, falou, você vai sair dessa igreja em pé, mas você vai voltar ainda, mas vai voltar arrastada. Eu falei, misericórdia, você é um pastor do quê? Do diabo, irmãos, que sujeito é esse? Isso é pastor? Meu Deus do céu, o pastor não pode ter coração de maneira nenhuma. Então esse pastor, da ovelha perdida, ele não ficou magoado. Então você tem que guardar seu coração também, meu irmão. Se acontecer de alguém se perder, de alguém sair da sua cela, de alguém sair da igreja, você não pode amaldiçoar essa pessoa. Sabe uma coisa que nós já fizemos algumas vezes, não vou dizer todas as vezes não, talvez deveria fazer todas as vezes, porque de tempo em tempo, o pastor sabe disso, o negócio não é fácil não. Tem um irmão que fala que sentiu de Deus, que tinha que sair da igreja, aquela coisa toda. Já aconteceu, já pastor? Oh Jesus, amado, tem misericórdia. Meus irmãos vêm essas conversas, já ficam em agonia, em luta. Mas aí eu teve uma célula, eu acho que eu até dar um testemunho disso no manual da visão do pastor Luiz, que o irmão falou que ia sair tudo, estava insatisfeito. Aí os irmãos falaram, não, tudo bem, você vai sair, mas nós vamos organizar uma festa de despedida. Para nós, é um sofrimento, mas nós queremos honrar o irmão pelo tempo que o irmão esteve conosco. Sabe, ele fez a festa de despedida. O irmão saiu da célula, saiu da igreja, organizaram a festa de despedida dele. E falou para ele, irmão, a gente não gostaria que o irmão saísse, fosse embora e tudo. Só que é o seguinte, como nós amamos tanto, irmãos, nós reconhecemos que o irmão nos abençoou tanto, nós vamos fazer uma festa para celebrar, para te honrar, te agradecer pelo que você fez pelas nossas vidas. Irmão, você faz uma festa dessa pessoa, a pessoa no final da festa fala, na verdade, irmão, é o seguinte, eu estava pensando em sair mesmo, mas acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu não vou sair não. É porque a pessoa se sente amada, bem quista, não vai querer se afastar, não vai querer ir embora. Então esse coração a gente tem que ter. Então o pastor, a Bíblia não fala o porquê dessa ovelha ter se perdido, mas com certeza ela deve ter tido um tipo de vida própria, O rebanho foi para um lado, ela resolveu para o outro lado. Só que esse pastor não ficou ofendido.
ingrata, vai morrer mesmo, não vai comer, vai desfalecer, e tudo vai ser acontecendo. Isso era o sinal, meu irmão, estava combinado que era para eu ter acabado já, mas eu estou terminando, vamos avançar. Bem, então, irmãos, muitos de nós, qual é o problema? Preste atenção. Muitos de nós exigimos uma dívida eterna de gratidão por causa do nosso trabalho pela vida de alguém. Isso é um problema que nós temos, irmãos. Nós temos o costume de acumular essa expectativa, não é mesmo? A gente ajuda a pessoa, a gente fica esperando a vida inteira que essa pessoa sempre honre você. Toda vez que a pessoa vai fazer um comentário público, você fica esperando, agora ela vai falar sobre mim, quer ver? Não, agora ela vai agradecer alguém na frente de todo mundo, quer ver? Aí a pessoa fala, agradece por todo mundo. Acabou o agradecimento e não agradeceu você. Irmão, já agradeceu você já? Honestamente, já agradeceu, deixa eu ver. Alguém que se ajudou demais, ela dá um discurso, né, de agradecimento, falou o nome de todo mundo. Faltou o seu. E aí você fica assim, ingrato. Você fica triste, decepcionado, mas irmãos, preste atenção, qual deve ser o nosso coração? Nós temos que agir como servos abnegados, não como investidores que procuram para si um tipo de lucro. Entendeu, irmãos? Essa aqui é a realidade do serviço. Então, todas as vezes que você investir na vida de alguém, oração, aconselhamento, cuidar, meu irmão, faça isso como para o Senhor, porque o Senhor não fica devendo a ninguém, meu irmão. O Senhor vai honrar cada um de nós naquele dia. Ele vai dizer para aqueles que foram fiéis, servo bom e fiel, entra no gosto do Senhor, amém, irmãos? O Senhor ele recompensa. O homem se esquece, mas o Senhor não se esquece, você pode ter certeza disso. Então, faça o seguinte: invista na vida das pessoas sem esperar a troca, sem esperar o elogio, sem esperar a recompensa. Faça por amor a Deus. Esse tem que ser o nosso coração. E aí você não vai ter mágoa, entendeu? Porque se a pessoa foi embora, você fez para Deus mesmo, Deus viu. E você não vai ficar magoado. Essa é a maneira que você vem ser amado. Amém, irmãos? E quinta e última atitude desse pastor, para nós encerrarmos: o pastor não deixou de celebrar. Fala comigo, o pastor não deixou de celebrar o retorno da ovelha. Então o pastor celebrou. Essa foi a quinta atitude que nós podemos ver desse pastor Jesus. Então, quantas vezes alcançamos vitórias e não as celebramos? Isso acontece conosco, mas isso está errado, irmãos. Quantas coisas que você orou, né, entrou lá em luta ali diante de Deus, diante do mundo espiritual, até jejuou, pagou o preço. Quando você alcança, você celebra. Não faz uma festa. Quantos irmãos viveram aí anos e anos, décadas e décadas, pagando aluguel? Na hora que consegue comprar a casa própria, não faz nenhuma festa para inaugurar a casa, para honrar o Senhor, uma reunião de ação de graças. Por que não? Às vezes os pais têm lá um filho prestando vestibular para passar lá na faculdade, na universidade, difícil de se entrar, ou o filho está prestando concurso, o filho passa no concurso, passa no vestibular, tem uma grande conquista, e aí ninguém celebra, ninguém faz uma festa, ninguém dá testemunho, ninguém levanta louvores ao Senhor por aquilo, irmão. Isso está errado. Não foi esse o padrão que o Senhor deixou, o testemunho que ele deixou. Então, o pastor fez questão de celebrar sua conquista. Qual conquista? O resgate da ovelha perdida. Então, eu pergunto, você tem celebrado suas conquistas? Abre lá em Malaquias capítulo 2, verso 2, por favor. Malaquias 2, verso 2. Irmãos, esse para mim é um dos textos mais estranhos da palavra de Deus. Você vai entender por que é estranho. É estranho, irmãos. Malaquias 2:2. Mas é a palavra de Deus. Olha o quanto é estranho. Malaquias 2:2. O Senhor dizendo, pelo profeta, né? Malaquias: se o não ouvirdes, e se não propuserdes em vosso coração. O que eles tinham que propor no coração deles? Fala comigo, dar honra ao nome do Senhor. Aí depois continua o texto: diz o Senhor dos Exércitos: enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei. Tá vendo? Essa é a parte estranha, presta atenção. E amaldiçoarei as vossas bênçãos.
do Senhor. O que é dar honra ao nome do Senhor? É celebrar, irmão. É contar para todo mundo ouvir que a vitória veio do Senhor. É contar para todo mundo ouvir que a conquista, ela existe porque foi Deus quem deu. Entendeu o que eu quero dizer? Então é um texto muito sério, é estranho e sério. Porque eu falo estranho, porque Deus abençoa, depois Deus vai amaldiçoar a bênção. É isso que é escrito. Entendeu? Por quê? Porque Ele não deu honra ao nome do Senhor. Eu me lembro de uma história que até envolveu a família do pastor Luiz, do pastor Alfran. Não sei se hoje ouviu, quando toda vez que eu vou até esse texto, eu me lembro dessa história, que ele contou uma vez e marcou minha memória. E a história é mais ou menos o seguinte: tinha uma pessoa da família do pastor Luiz, eu me lembro, que era uma sobrinha dele. Teve uma doença muito séria, eu não me lembro o nome da doença, mas era uma doença muito séria, grave, e que o médico já tinha determinado que era o fim, não tinha cura, e era uma adolescente e ia morrer. E a família do pastor Luiz, família de gente de Deus, crente, servos do Senhor, se colocaram em oração, entraram lá na brecha para interceder, em guerra e tal, clamando, e Deus, nós não aceitamos, e amarra, e sai, e vai, e abençoa, e cura, sabe, uma campanha, a família junto, a igreja orando, tudo quanto eu quero pedindo oração, porque a menina ia morrer, a menina de Deus, nova, mal tinha começado a vida. Sabe o que aconteceu? Foi curada, um milagre aconteceu. Só que aí, curou-se. Mas a princípio foi pelo motivo de celebração. E aí certa vez bateu lá na porta da casa dessa, acho que a irmã do pastor Luiz, do Carlos, uma profeta, uma irmã de Deus, nem é da igreja. Nossa Senhora, a pessoa bateu lá que não conhecia, a pessoa não conhecia. Pois não, então falou: olha, é o seguinte, o Senhor me deu uma palavra, mandou vir aqui na casa de vocês para dizer o seguinte, que Ele fez a obra que vocês tanto pediram, mas ninguém deu honra ao nome do Senhor. E isso é grave. Aí a profeta foi, aí todo mundo se pôs a chorar, a se humilhar diante de Deus. E logo depois de ter se arrependido, de não ter honrado o nome do Senhor, fizeram uma grande festa na família para celebrar. O Senhor curou, o Senhor é poderoso, e a bênção se estabeleceu de fato. Amém, irmãos? Esse caminho nós devemos seguir também. Então temos que celebrar. Então, olha, porque se tem faltado celebração, é porque você ainda está satisfeito com a mediocridade, com aquilo que é comum. Porque quem alcança algo tem que celebrar. Quem alcança o que é fruto do desejo do coração sempre celebra. Por isso, fique em pé onde você está, por favor, para nós orarmos ao Senhor para que Ele nos dê esse coração de pastor. Amém, irmãos? Quantos aqui entenderam que você tem que ser um pastor daqueles que estão ao seu redor, daqueles que estão próximos de você? Amém, irmãos? Esse coração que o Senhor quer de nós. Mas esse pastor, ele não ficou preso aos números. Nós não estamos interessados apenas em números. Esse pastor, ele não ficou passivo, não ficou acomodado, não ficou magoado e não deixou de celebrar. Então, por um instante, quero chamar o irmão que estava aqui no teclado, ou se não do violão, pode ser do violão, não sei se tem alguém do violão. Porque o Papa está cuidando ali. Tem alguém do violão? Pode vir aqui. Só dedilhar o violão. Aleluia. Feche seus olhos por um instante, aí mesmo onde você está. Eu não vou chamar você aqui à frente. Feche seus olhos e fala para o seu Senhor: me dá um coração de pastor, segundo o teu coração. Me dá um coração correto. Amém? Comece a falar para o Senhor: Senhor, dá um coração de alguém que ama as ovelhas, que dá a vida pelas ovelhas. Amém? Fala para o Senhor: Senhor, me dá um coração de líder, de alguém que não fica passivo, de alguém que não fica esperando acontecer, mas que faz as coisas acontecerem, que tem a iniciativa de buscar o Senhor, de liderar, de avançar. Fala para o Senhor: Senhor, não permita que eu fique acomodado, não permita que eu me compare com a média. Eu não quero ser somente mais um membro da igreja, eu quero ser alguém que frutifica para o Senhor, alguém que faz a obra, alguém que se envolve, alguém que paga um preço, alguém que tem um coração de pastor e dá a vida pelas ovelhas, como o Senhor deu a sua vida pela minha, Senhor. Amém? Comece a falar ao Senhor: Senhor, livre o meu coração da
envia, servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Pai, nós também te pedimos perdão pelas muitas vezes que deixamos de celebrar as grandes conquistas que já tivemos no passado. Que a partir de agora o Senhor possa nos dar mais conquistas, para que nós possamos celebrar o Senhor em cada uma delas, dando honra e glória ao teu nome. Por isso te aplaudimos e te honramos desde já. Diga aleluia, diga glória a Deus. Aleluia, diga o Senhor mais forte. Diga aleluia, glória a Deus. Celebra o Senhor. Amém, irmão. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Pastor Rafael. Aleluia. Nós já estamos terminando. Nós só desejamos que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor. E os pais, após o final aqui, vocês podem ir até as classes para ver como estão as classes, os seus filhos estão participando. Não esqueçam, quem não fez